Parte 2, continuando. Por problemas técnicos não pude seguir no primeiro tomo sobre o mesmo assunto. Mas como eu evitava falar desse assunto porque todo elemental, ele é pensamental. Ou seja, todo pensamento e sentimento é um elemental que você está autocriando. E você superlota os planos onde esses eventos acontecem, essas características, a ponto de que satura aqueles planos e você recebe as más consequências disso. Por exemplo, você sabe o que suas emoções, seus pensamentos fazem. Te levam a gastar muito dinheiro com medicamentos e clínicas, quando você não vai parar lá nos templos, sem saber o que está fazendo. Isso é elemental, é aquilo que te controla. Seus pensamentos te controlam, você sabe disso. Suas emoções nem falam, né? Nem se fala. Porque olha o estado deplorável que você fica com más emoções e maus pensamentos. São entidades vivas. Mas há um departamento elemental que permeia qualquer coisa manifestada, gente. Por exemplo, o universo todo, físico, etérico, astral, mental, inclusive o causal, ele só existe com forma porque ele é permeado integramente por forças elementais. Não são só esses do folclore, esses catalogados que se chamam gnomos, nereidas, fadas ou sílfides e salamandras, cada uma representando um elemento: terra, água, fogo e ar. Não são só esses que existem para o ser desperto. Por exemplo, há um conhecimento na gnose que diz assim: os elementais da terra vivem nos seus ossos. Quando o cientista olha um fragmento de osso ou até de uma rocha partida num microscópio eletrônico, em que aparecem aquelas reentrâncias, são as caverninhas que os gnomos etéricos do seu corpo vivem. As células brancas, a medula óssea, ali são eles, em você, diluído. Por isso que o homem é superior, porque aqueles gnomos conceituais que ali estão, materializados em medula óssea e ossos, são mais elevados porque estão mais perto do homem. Assim como o anjo, que já foi homem, ele tem um homem nele. Por isso que se diz que tudo passa pelo homem. Jesus mesmo dizia: eu sou o filho do homem, tudo passa por mim para chegar ao nirvana ou paraíso, como se fala biblicamente. Mas por que eu, um projetista, particularmente não me interesso muito hoje em dia em entrar em contato com esses seres? Porque esses seres estão muito próximos daquilo que deve deixar de existir e vai deixar de existir, que é o plano físico. Mas é muito interessante começar por ali, você tem que ter o conhecimento. Tudo começa por baixo. Há uma classe de gnomos, eles são muito preocupados com a saúde humana. Tanto esse gnomo doméstico externo, como esse que vive em seus ossos, lhe assegurando estrutura, o que lhe dá base para que você se erga. Inclusive, eles apreciam muito o movimento do corpo. Eles estão muito mais próximos daqueles que trabalham, aqueles que buscam dinheiro. Por isso que talvez eles não sejam, plausíveis para um despertar mais amplo. Mas é por ali que se começa. Vocês sabiam que quando você se movimenta, você faz ginástica, ou você está no trabalho mesmo, quando você faz caminhada, você desintoxica o corpo e esses elementais em você colaboram com isso para fazer o processo autolimpante muito mais enfático e eficaz? Sim. Só que tem um problema.
esses elementais, eles apreciam muito o descanso. A preguiça, gente. Se fosse pegar esses pecados de igreja e associar a algum elemental, pegue a preguiça e coloque no gnomo. Ah, mas os gnomos são laboriosos. Nós devemos distinguir entre ser maratonista e ser trabalhista. Isso é uma característica muito do signo da Terra, que eu já falei de signos, né? Qual é a tônica? Por isso que eu falo da essência astrológica, que não muda. Por exemplo, os signos da Terra, eles gostam muito de atividade, mas não quer dizer que eles gostam de trabalhar. Possa, o que eles gostam de receber. É o signo da arrecadação, do apego material. É a experiência que eles devem exercer. Já diferente dos outros signos, os signos já mais ligados à água. Eu já vi elementais da água, como eles são? Eles nadam. Sabe, nada fazem, nadam, só vitalizam a água. Já os elementais do fogo, até pouco tempo eu tive uma experiência muito interessante com as ditas salamandras, que elas são indescritíveis na maioria das literaturas. Muito pouca gente conhece a fundo esse elemental ígneo, porque associa ao fogo, e fogo para as pessoas é uma associação de perigo. Eu vou deixar de existir, eu vou pegar fogo. A própria Kundalini, gente, que se fala muito aí na espiritualidade, ainda mais essas com raízes hinduístas, é uma salamandra. E como eles se parecem? Como só se pode analisar a forma original desses seres no plano etérico, e ele é muito breve, você nunca tem um desdobramento etérico, você passa pelo etérico. É diferente do plano físico. O desdobramento físico ele tem cerca de 12 horas até você dormir. Quando você dorme, você está no desdobramento astral. Só que isso acontece quanticamente. Você pula o plano etérico. Porque se você ficar no plano etérico, o corpo etérico tem que sair do corpo. Ok? O desdobramento etérico não é um desdobramento astral. Então, o que a natureza, que é elemental, o que ela mentaliza? Deixa um corpo dentro do outro e pula o outro, que é astral mental. Aí você vai estar no mundo dos sentimentos humanos e no mundo da mente humana, onde se processam os pensamentos. Por isso que se diz que quando você tem um desdobramento astral, na verdade você tem um desdobramento astral mental. Tanto que no plano astral você tem dois ambientes que você sempre vai contemplar, Um plano astral, onde está as forças da natureza, isso se não for no umbral, porque o umbral tem uma capa dos próprios maus pensamentos e sentimentos que te boicotam, que te bloqueiam para essas evidências mais enfáticas do que são realmente esses planos, e você verá, como se fosse água em óleo. O plano mental logo acima. Então você está no astral, está vendo o mental, e o mental está vendo o astral. Como se fosse um casamento perfeito entre pensamento e emoção. Por isso que quando você pensa, você cria um elemental chamado pensamento, logo você tem um sentimento sobre. Ou se você tem um sentimento, logo você vai pensar, eu deveria sentir isso sobre aquele alguém ou sobre essa coisa. Então essas coisas, essas duas partes estão tão conjugadas quanto esse etérico que não consegue sair do corpo e você evidenciar um mundo elemental, etérico, esse da natureza. Certa vez aconteceu algo muito interessante, mas isso aconteceu no corpo físico. Nós tivemos em família um processo traumático, na época que eu ainda não tinha consciência que eu tenho hoje. Nós tínhamos um carro elétrico, aqueles já arcaicos, aqueles de primeira linha. O carro, para ele abrir, ele tinha um comando eletrônico.
Ele trancou numa estrada próxima daqui onde moro. Só que, ao parar o carro, o motor começou a produzir fumaça, começou a incendiar e a gente não conseguia sair do carro. O que tivemos que fazer? Usar de ferramentas, abrir uma vidraça, tinha criança junto, e a gente sai, né, desesperadamente daquele carro. Aquele carro estava para praticamente explodir. Eu fico cuidando do carro. Meus pais levam o meu filho, neto deles, até o nosso sítio, que era próximo. Nós estávamos no início de uma lombada, né, de uma inclinação. Ali eu fico, cuidando do veículo. Me arriscando, inclusive. Mas, quando eu começo a questionar por que aconteceu isso, né, e aquele medo do que poderia por vir, né, o que poderia acontecer, eu olho em um barranco, né, entre a vegetação, parece um ser muito parecido com esse aqui, né, que é divulgado na internet, como nessa foto aqui, algo em negativo. E aquele ser começava a vir em minha direção. E logo começou a conversar telepaticamente comigo, através do chakra frontal e o chakra dele. O que ele me dizia? Está acontecendo alguma coisa? Ele me intervém. Ele vem ao meu encontro pensando, vai acontecer alguma coisa com esse humano. Esses são os elementais domésticos. Esses gnomos que cuidam da nossa saúde, que às vezes nos livram, acontece. Tem vídeos de pessoas que escapam da morte de forma como se parece que alguma coisa o agarrou e tirou centímetros de acontecer um fato fatídico. Né? Fato fatídico é boa. Né? Mas por quê? Esses seres são os anjos da natureza. Esses que quem entendeu errado a fala do Cthulhu, lá na teosofia, na eubiose, são aqueles que permeiam tudo. Astral, o físico. O próprio físico, temos, né, elementais que são anjos, porém inconscientes, não são aqueles lá, os anjões, né, como dizia Antônio de Carvalho, que permeiam, inclusive, as minhas narinas agora, as suas narinas, respirando. Eles impulsionam o ar. E as partículas do ar, mesmo intoxicadas com poluição, ainda são anjos. Teve um outro evento também, antes que eu me esqueça, que certa vez eu fui tentar, né, ir a um encontro, né, contactar esses elementais, e eu vi que é bem o aspecto do signo da Terra, né, hilários, debochados, brincalhões, muito ágeis, mas para as brincadeiras deles. E o que acontece? Eu estou tentando sair do corpo, eles estão sentados em cima de mim, não deixando eu sair. E a risada solta. É aquele deboche, né? Perfeccionista do signo da Terra. Que tipo, eles criam uma situação para que você caia no ridículo. Então, para vocês entenderem se é viável entrar em contato com esses seres, né? Porque eles só têm aquele aspecto ali, inteligência para aquele meio, para aquele processo, que é vitalizar a Terra. Se você quer desapegar da Terra, seria viés de consciência estar perdendo tempo com esses seres? Esses seres já têm o tempo deles e você tem o seu. Se preocupe a ocupar seu tempo a se desapegar da mente. Então, seria inteligente para uma consciência ficar trancada na questão elemental? Reflita. Paz reverencial.